Entramos agora, pessoal, no novo assunto da Lei 8666 de 1993. Nós vamos falar agora dos contratos administrativos. Nós terminamos aquela primeira parte que falava exclusivamente da licitação. Nós entraremos agora nos contratos administrativos e estes contratos estão na maioria dos editais que pedem a Lei 866. Então, 8666. Vamos lá, então, para os slides e para o que está expresso na lei. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Direito privado, direito civil e princípios da teoria geral dos contratos, isso será de maneira complementar. Então, os contratos administrativos são regulados, que são expressos nessa lei, que vem ser disciplinado nessa lei, eles vão ser regulados pelo quê? Pelas cláusulas, as cláusulas que tiverem no próprio contrato. O próprio contrato ele vai ter aquela força jurídica. Então, as suas cláusulas e os preceitos do direito público. Então, nos preceitos do direito público, deve ser observado, por exemplo, os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tudo isso é admitido principalmente de maneira primária, agora supletivamente, de maneira complementar, os princípios da teoria geral dos contratos e do direito civil. Parágrafo 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Nesse parágrafo 1º, nós temos o seguinte: três palavrinhas-chave: direitos, obrigações e responsabilidades. Direitos, portanto, obrigações e responsabilidade para as partes, não só para a empresa contratada, nem tão somente para o poder público que está contratando, para todas as partes, direitos, obrigações e responsabilidades. Isso deve estar nas cláusulas dos contratos. Por exemplo, não se pode se exigir uma garantia se ela não estiver prevista como cláusula do contrato. E isso deve ser observado. Parágrafo 2º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e das respectivas propostas. Nós vimos os casos de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. Por exemplo, eu dei o exemplo do Luan Santana, só existe um, graças a Deus, então não haverá licitação para contratar o show desse cantor. Então, os contratos decorrentes de dispensa ou inexigibilidade devem atender os termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Deve atender os termos, não pode ser extrapolado nem ficar aquém daquele do ato que autorizou e da respectiva proposta. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo contrato que estabeleçam. Então, olha, nós vamos falar de cláusulas necessárias. Pessoal, só um detalhe que eu esqueci de mencionar nessa parte introdutória dos contratos. Vamos voltar aqui logo no artigo 54. No artigo 54, o primeiro artigo fala dos contratos. Algo que eu deixei de falar foi o seguinte, pessoal. Se o contrato é feito pela administração, mas é regido pelo direito privado, esse contrato vai se chamar contrato da administração. Esse é regido pelo direito civil. Exemplo, um contrato de locação. Agora, se o contrato é regido pelo direito público, é administrativo. Esse é o contrato administrativo e é o objeto maior do nosso estudo. Então,
para ser contrato administrativo, tem que ter poder público, ativa ou passivamente. Tem que ter formalidades próprias de contrato administrativo, seja consensual, seja comutativo, ou seja de adesão. Nós explicaremos isso melhor nos incisos que o seguem. Aqui no artigo 55, então, nós temos as cláusulas necessárias. Nós temos as cláusulas necessárias e teremos também as cláusulas exorbitantes. Nas cláusulas necessárias, nós temos o seguinte: deve estar expresso o objeto e seus elementos característicos. Qual é o objeto do contrato? Como que eu vou fazer um contrato se eu não sei o que eu estou contratando? Deve estar o objeto, necessárias. 2. O regime de execução e a forma de fornecimento. Como será executado essa prestação de serviço de forma terceirizada, de outra forma, e qual a forma de fornecimento se caso for um fornecimento de bens. Então tudo isso deve estar expresso, é obrigatório e são necessárias. 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios database e a periodicidade do reajustamento de preços, os critérios da atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Nesse 3 nós temos o seguinte: temos que são necessárias e obrigatórias, o preço deve estar pré-estabelecido, as condições de pagamento, se é à vista, prazo, os critérios database. Esse critério database é adotado como base de cálculo para variação de índice de custos ou de preços. Como que será essa variação de índice de custos de preços? Porque o preço pode variar, principalmente nos contratos de prestação de serviço a longo prazo ou de fornecimento a longo prazo. Então, a database. E ainda a periodicidade de reajustamento de preços, de quanto em quanto tempo será reajustado, critérios de atualização monetária entre a data do pagamento das obrigações e o efetivo pagamento. Tudo isso são cláusulas obrigatórias. Falou em valor, preço e reajuste, cláusulas necessárias. 4. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão, de entrega e observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. Mais uma cláusula necessária. Início da execução, quando será concluída a conclusão, quando será entregue, tudo isso deve ser observado. Na hora da prova, se cair lá na hora da prova em questão de contratos, prazos sempre é cláusula necessária. 5. Crédito pelo qual correrá a despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Na hora de sua prova, se cair a questão do crédito, pessoal, é obrigatório. Nós lembramos lá do orçamento público. Para toda despesa, deverá haver uma fonte de custeio, de onde virá a receita, de onde virá a arrecadação. Qual é a fonte de direito? Então é cláusula obrigatória, é uma cláusula necessária. O crédito, a receita, o valor, o dinheiro, a sua classificação, do qual programa, virá do programa Mais Médicos, virá do programa de aceleração do crescimento, isso caracteriza categoria econômica, tudo isso necessário também. 6. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Preste atenção, pessoal. A garantia nem sempre estará no contrato. Nem sempre será uma cláusula necessária. Mas quando for exigível, quando for exigida, então ela deve estar no contrato. Nós veremos posteriormente que a administração pode exigir uma garantia de até 5% do valor do contrato, que excepcionalmente essa garantia pode chegar a 10% quando for de alta complexidade, grande vulto. Nós até vimos alguma coisa sobre isso anteriormente. E falamos que pode ser caução em dinheiro, títulos da vida pública, fiança bancária, seguro, garantia. Quem escolhe a forma geralmente é o contratado. Então, se o contrato aquele for de grande vulto e exigir garantia, então deve sim ser uma cláusula necessária. Se for uma obra de grande vulto, deve então estar expresso no contrato.
12. Para a prova, lembra, guarde o seguinte: se for exigida a garantia, deve estar no contrato, não pode existir uma garantia verbal, deve estar no papel, deve estar no contrato. 7. O direito e as responsabilidades das partes, as penalidades e os valores das multas. Nós vimos aqui no inciso, vamos voltar, no inciso nós falávamos sobre, foi no parágrafo primeiro, nós falamos aqui em amarelo, direitos, obrigações e responsabilidade das partes. Os contratos devem, é uma obrigatoriedade. Então nós veremos aqui no 7 que os direitos, as responsabilidades das partes e as penalidades cabíveis e os valores das multas devem obrigatoriamente, necessariamente estar aí. Os direitos a gente já havia falado, responsabilidade também. Agora, as penalidades em caso de um não cumprimento do contrato, as penalidades e os valores das multas em casos de atraso, tudo isso deve estar definida, não só a previsão de uma multa, mas também os seus valores. Casos de rescisão do contrato, nesse 8º especificamente, nós temos que a administração pública ela tem uma vantagem aqui no caso da rescisão. Ela vai ter uma vantagem em relação ao contratado, à empresa contratada. Nesse 8º, nós veremos que a rescisão ela pode ser unilateral, ou seja, uma rescisão administrativa por não ter mais interesse público. Nesse caso, se for uma concessão de serviço público e houver essa rescisão, se chamará encampação. Isso cai em prova. Nós veremos mais no momento propício. Encampação. E nesse caso, então, o Estado ele vai indenizar aquela empresa que está no prejuízo, né? Foi uma rescisão unilateral. E lembrar, sempre nesse caso de encampação, deve ter uma autorização legislativa. Há outros casos de rescisão, como por exemplo, o descumprimento contratual por parte da empresa, neste caso é chamado de caducidade. No caso do descumprimento contratual por parte da empresa, na concessão chama-se caducidade. E existe também a rescisão judicial, se o contratado não quer mais o contrato, então vai ser decidido na justiça. Existe a rescisão consensual, que ela é amigável, e existe também aquela que é independente das vontades das partes. Por exemplo, o contrato é feito por uma pessoa física e essa pessoa falece. E no caso de ilegalidade, não há rescisão. No caso de ilegalidade, vai haver anulação do contrato. Então, esses são exemplos aí, alguns exemplos. Nós vamos falar mais adiante novamente sobre isso, de casos de rescisão. No 9, nós temos o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, previsto no artigo 77 dessa lei. Aqui, nesse 77, no artigo 77, fala que a inexecução parcial ou total dos contratos enseja a rescisão. Então, a rescisão administrativa. Nós falamos sobre ela já quando a gente estava explicando o artigo 8º, não há segredos. Continuando, 10. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Falou em importação ou exportação, tem que ter essas cláusulas de câmbio, de conversão, sempre que for o caso de haver essa conversão de moeda. 11. Vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou ainda exigiu, ao convite e à proposta do licitante vendedor. Pessoal, estamos falando de contrato administrativo. Qual que é a regra? A regra é tudo deve estar no edital, tudo deve estar previsto no edital. Mas existem os casos de dispensa de licitação,
inexigibilidade de licitação ou a carta convite no local do edital. Então, tudo isso deve estar previsto e a vinculação ao edital de licitação. Portanto, isso é uma cláusula necessária. O contrato está vinculado. Se não houver a licitação, pelos motivos que nós falamos, deve estar também mencionado no contrato. 12. A legislação aplicável à execução do contrato, especialmente aos casos omissos, lembrando que a ilegalidade provoca a anulação do contrato administrativo. No 13, nós temos a obrigação do contratado de manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Suponhamos que o edital exigiu uma qualificação técnica e durante aquele percurso daquele contrato, aquela empresa perdeu boa parte do seu corpo técnico. Então, aquele contrato pode ser rescindido porque ela perdeu. Então, deve estar necessariamente, obrigatoriamente no contrato, essa cláusula que diz que a empresa licitante, a empresa que venceu a licitação, que vai firmar o contrato, deve garantir aquelas exigências quanto à sua qualificação. Isso também cláusulas necessárias. Parágrafo 1º foi vetado. Parágrafo 2º diz: nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o parágrafo 6º do artigo 32 nessa lei. Então vamos por partes. Então, primeiro caso, então, esses contratos celebrados pela administração pública, qualquer que seja contrato nacional ou contrato com empresa estrangeira, deve declarar o foro competente da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual. Então, é um órgão federal. Então, qual localidade? Então, vai ser dirimido a questão administrativamente na sede de tal repartição em tal foro. E se for ainda decidido na justiça, a empresa pública federal, é a administração pública federal, então será decidido no juiz federal de primeira instância e por aí vai. Tudo isso deve constar obrigatoriamente nos contratos, então. Agora, salvo o parágrafo 6º no artigo 32. Esse parágrafo 6º do artigo 32, ele fala a respeito da contratação ou de aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação e ainda em regra com produto de financiamento concedido por organismo internacional. Imagine, por exemplo, o FMI, porque aí vai extrapolar a jurisdição. Aí, nesse caso, a jurisdição não ficará restrita a regra da administração pública brasileira, porque nesse caso vai ser regido o próprio contrato internacional que o fez vai afirmar onde será o foro internacional e não será então disciplinado por essa lei. Parágrafo 3º. No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou município as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Observe, pessoal, essa lei número 4.320, de 17 de março de 1964, ela estatui normas gerais do direito financeiro para a elaboração do controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ela disciplina, portanto, o orçamento. E o seu parágrafo 63,
está expresso como se deve proceder à liquidação da despesa. Pessoal, existe na despesa pública 3 estágios. O primeiro estágio da despesa é o empenho, o segundo estágio é a liquidação e o terceiro estágio é o pagamento. Então, empenho, liquidação e pagamento. O empenho é um ato emanado da autoridade pública que cria obrigação para o Estado. Então, ele assinou um contrato, criou obrigação. A liquidação é o reconhecimento dessa despesa. Ele vai analisar os documentos e, realmente, está de acordo, devo pagar. Reconhecimento, a liquidação. E o pagamento, todos nós sabemos, é aquela melhor parte para quem recebe. Então, empenho, liquidação e pagamento. Criação da despesa, reconhecimento da despesa e o pagamento da despesa. Empenho, liquidação e pagamento. Aqui está dizendo, vem falado da liquidação, que é o segundo ato das etapas da despesa. No ato da liquidação da despesa, então, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou município as características e os valores, então, reconhecendo essa despesa, a liquidação. Então, vai comunicar a União, Estados, municípios, então o quê? As características e os valores pagos. Isso, obrigatoriamente, deve estar no contrato. Melhor dizendo, não deve estar no contrato. Isso deve ser observado. No ato da liquidação das despesas, os serviços de contabilidade, seja de que órgão for, comunicarão os órgãos incumbidos da arrecadação, os órgãos responsáveis pela receita e fiscalização de tributos, seja aí os órgãos da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, do município, onde houver, as características e valores pagos. Isso deve ser observado segundo o disposto sobre a liquidação nessa lei que fala do orçamento, que é de março de 64. Pessoal, nós vamos deixar o artigo 56 para o próximo vídeo, onde nós continuaremos falando ainda dos contratos. Muito obrigado e até a próxima.